Escolhidos do mais tradicional. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse momento, 1 hora da tarde, sexta-feira, último dia da janela de transferência. E temos somente aí o final desse dia, né? O dia já está acabando, para que o Botafogo consiga trazer mais alguém. Eu acredito que hoje não pinte mais nada, iremos somente com os jogadores que nós temos até o momento. O Botafogo finalizou. Eu acredito que ontem, né, com o anúncio aí da contratação desse Matias Segovia, vou falar sobre ele, vou falar também sobre o Júnior Santos. E eu acredito que se encerrou por aqui as contratações e nós iremos com esse time até a segunda janela de transferências em agosto. E eu quero entrar nessa questão aí, quero conversar sobre isso com vocês, sobre também calendário de jogos do Botafogo nesse mês de abril, né? Hoje é o último dia do mês de março. Temos aí um mês cheio de jogos, 9 jogos no total, né? Em abril. Quero falar sobre isso com vocês também. Pessoal que chegou aqui no vídeo pela primeira vez no canal, não conhece o canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Moisés Domingues. Eu quero fazer a todos vocês o convite, né, de vocês se inscreverem no canal aí. Muitas vezes acontece de pessoal às vezes esquecer. Eu tô lembrando a todos, né? Você está me vendo aqui, não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ajude o canal a crescer aqui na plataforma, né? Estamos iniciando 6 meses de canal e o canal aos poucos está crescendo, então a sua inscrição se faz muito importante. Bom, pessoal, vamos lá. Amanhã começa o mês de abril, né? E nós teremos aí, nesse mês de abril, 9 partidas. Mais de 2 partidas por semana. E aí eu vou falar aqui quais são essas partidas e as datas. Domingo, dia 2 de abril, é a primeira partida da final da Taça Rio, né? Contra o Audax às 6 horas da noite. O jogo de ida. Dia 6 de abril, quinta-feira que vem, o Botafogo já tem a primeira partida da Copa Sul-Americana contra o Magallanes. Fora de casa, essa é a primeira partida do Botafogo pela Copa Sul-Americana e onde começa a nossa trajetória na Copa Sul-Americana. Sábado, dia 8 de abril, temos a segunda partida da final da Taça Rio contra o Audax, né? Então, quinta-feira o Botafogo vai jogar pela Sul-Americana e sábado o Botafogo já vai jogar pelo Campeonato Carioca, ou seja, o jogo vai ser fora, né? Então o Botafogo vai retornar de viagem no sábado meio, na quinta-feira. Então até lá que o Luiz Castro tem ajeitado, né? Corrigido erros, porque o Botafogo tem que ser campeão da Taça Rio. Sendo campeão da Taça Rio, a gente já está garantido, a gente já tem essa vaga aí, né? Da Copa do Brasil. Dia 12 de abril, quarta-feira, o Botafogo tem a primeira partida pela Copa do Brasil contra o Ipiranga. Será fora de casa, né? Lá no Rio Grande do Sul. O horário ainda não foi definido. 15 de abril, sábado, 3 dias depois, o Botafogo estreará no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. O jogo será no estádio Newton Santos. E é bom já, eu lembrei de uma coisa aqui, né, que eu acho importante falar. A segunda partida pela final da Taça Rio, né? Botafogo e Audax, dia 8 de abril, já será no estádio Newton Santos. Ele já estará disponível para receber jogos. Então, o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, dia 15, né, de abril, no sábado, também será no estádio Newton Santos. O Botafogo começa o Campeonato Brasileiro jogando em casa. Dia 20 de abril, na quinta-feira, o Botafogo joga pela Copa Sul-Americana também em casa, no estádio Newton Santos, às 9 horas da noite, contra o Universidade César Valerro. Dia 22 de abril, 2 dias depois, no sábado, 2 dias após esse jogo, né, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo visita o Bahia pela segunda partida do Campeonato Brasileiro. O horário ainda não foi definido. Dia 26 de abril, na quarta-feira, o Botafogo tem a segunda partida pela Copa do Brasil, né? A partida de volta em casa contra o Ipiranga. O horário também não foi definido. Dia 29 de abril, no sábado, o Botafogo tem a terceira partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo.
Então essa é a maratona de jogos que o Botafogo terá pela frente nesse mês de abril. Esperamos que todos os jogadores do elenco estejam disponíveis, todos estejam bem fisicamente. E falando, né, sobre o time atual do Botafogo, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com essas contratações que o Botafogo fez nessa primeira janela. Para mim, o planejamento foi muito equivocado. O Botafogo teve de 3 a 4 meses para mapear o mercado, para ir atrás de jogadores para serem titulares. Como eu venho falando no canal aqui já há bastante tempo, a gente queria que no mínimo, né? E é o que toda a torcida vinha clamando e cobrando. No mínimo, 3 reforços, 2 pontas para serem titulares, né? Um ponta direita e um ponta esquerda. E um centroavante para fazer sombra para o Tiquinho, né? É o mínimo que a gente queria para que o Botafogo tivesse ali o elenco encorpado. E assim, nesse início de temporada, né? Temos 3 competições, muitos jogos, como eu acabei de falar aqui, né? Só nesse mês de abril são 9 jogos. Então, muitas competições pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então, nós temos que ter jogadores de bom nível também no banco de reservas, né? As 2 pontas eram prioridade para serem titulares. Porém, o Botafogo trouxe de volta o Júnior Santos. Bom, o Júnior Santos será o titular do Botafogo, pelo menos nesse início de temporada, até a segunda janela. Para mim, é um jogador importante para se ter no elenco, para ser uma peça de reposição. Um time que almeja ir longe na temporada, né? Alcançar um G6 do Campeonato Brasileiro, ir longe na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, não pode ter um jogador como o Júnior Santos para ser titular. Um jogador muito imprevisível, um jogador que você nunca sabe o que esperar dele. Ao mesmo tempo que ele pode fazer uma boa jogada, né, quebrar linhas, e deixar outros jogadores em boas condições de fazer gol, né, criar jogadas, ou até mesmo fazer gol. Ao mesmo tempo, ele pode fazer jogadas bizonhas, perder a bola, tropeçar nas próprias pernas. Então, um jogador imprevisível não é o que a gente esperava, né? O Botafogo não conseguiu fechar com vários jogadores. O Botafogo sondou, monitorou, teve vários exemplos nessa primeira janela aí, que eu não vou nem citar quais, que eu já falei muito aqui no canal também. Perdemos muitos jogadores assim. E aí o desespero bateu e o Botafogo pagou 4 milhões no Júnior Santos, né? A intenção do Botafogo era manter o Júnior Santos, só que não conseguiu entrar no acordo, né, com o clube japonês. O clube japonês pediu 20 milhões por ele, então o Botafogo se viu obrigado a devolver, né, o Júnior Santos que estava no Botafogo por empréstimo. E aí veio Fortaleza, conseguiu negociar com o clube japonês, pagou 4 milhões. Olha a diferença de valor que o Botafogo, que o clube japonês pediu para o Botafogo e que pediu para o Fortaleza. 4 milhões o Fortaleza pagou, contratou o Júnior Santos. O Júnior Santos foi para o Fortaleza, não foi quase utilizado. A torcida do Fortaleza não queria o Júnior Santos no elenco. E aí o Botafogo traz o Júnior Santos de volta, paga os 4 milhões para que ele seja titular nessa temporada. Então, cara, foi muito tempo que o Botafogo teve de janela aberta. Foi dando tempo ao tempo, não conseguiu ter poder de negociação. Lembrando que queria dar 13 milhões no Ademir, né? Ponta direita. Bahia foi, pagou 11 milhões e levou o jogador. Falha de planejamento. Botafogo errou muito nessa janela. Outro exemplo é esse Matias Segovia, o garoto de 20 anos, né, do Guarani do Paraguai. Ele joga ali jogou por bastante tempo nas seleções de base do Paraguai. Ele é tido ali como uma das promessas, né, do país. Tem 1,65 m de altura, muito magrinho, né? E ele vem para o Botafogo para ser ali um jogador que vai compor elenco, né? Então essas foram as contratações que o Botafogo fez. Um jogador para ser titular que não tem nível de ser titular com a camisa do Botafogo, e outro que a gente não sabe, nem eu, dando a minha opinião, não sei se esse jogador será utilizado nessa temporada.
O Matias Segovia, ele é meia direita. A gente sabe que naquela posição ali nós temos vários jogadores que estão muito à frente dele, né, no atual elenco do Botafogo. Essa contratação não foi um pedido do Luiz Castro, foi o Textor que fez essa contratação, né, que negociou o jogador. Então, há a probabilidade dele quase não ser utilizado nessa temporada por esses motivos. O Luiz Castro não gosta de jogador baixo. A média de altura do Botafogo hoje é alta, mais de 1,80. Esse jogador ele é muito magro, tem 1,65 só. E eu fico imaginando ele jogando no Campeonato Brasileiro, né? Jogando essas competições aqui no Brasil. Como que ele vai se portar, né? Os zagueiros dos times, né, brasileiros. É outra coisa, futebol profissional, ainda mais aqui no Brasil, é totalmente diferente de divisões de base do Paraguai, né, cara? Então, eu fico imaginando como que ele iria se sair, né, cara? Eu acredito que ele não... Pra mim, cara, não fez sentido nenhum essa contratação desse jogador. Não gostei. Tem alguns elogiando que ele tem drible e tudo mais, pode ser novo Jefinho. Não fez sentido porque pra mim ele não vai ser utilizado. Ele tá entre as últimas opções de ser colocado em campo. Então, cara, foi mais uma contratação ali que eu não vi sentido. Provavelmente o Textor está querendo fazer dinheiro futuramente com a venda desse jogador, mas isso ainda vai demorar muito, né? Então, não gostei dessas contratações. O Botafogo teve muito tempo para contratar e a gente esperava muito mais. Então, decepcionante. E aí a gente fica imaginando como que vai ser esse time do Botafogo, né? Na temporada, com o Luiz Castro, que não está conseguindo fazer esse time jogar como deveria. Insiste no esquema 4-3-3 que não funciona com os pontas que nós temos, né? E foi pedido também do Luiz Castro que trouxesse o Júnior Santos. O Luiz Castro gosta do Júnior Santos, né? Então, cara, a gente vai cobrar, a gente vai ficar em cima. Se o Luiz Castro trouxe o jogador, né, trouxe o Júnior Santos, que ele gosta, então, em caso de insucesso, claro que eu vou torcer sempre para que as coisas deem certo no Botafogo, né, para que as coisas funcionem, o Botafogo evolua dentro de campo, mas se não der, então, a gente já sabe em quem ir. Luiz Castro, por não fazer o time jogar como deveria e está pedindo jogadores questionados pela torcida do Botafogo, e Textor, que tem dinheiro para querer dar 13 milhões no Ademir e tem 4 milhões para dar no Júnior Santos, mas não tem esse mesmo dinheiro para dar jogador, para negociar e comprar jogadores que realmente agregariam nesse atual time do Botafogo, né? Então é isso. É isso, pessoal. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Você chegou até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o like e compartilha esse vídeo aí nos grupos que vocês fazem parte, né? O grupo de WhatsApp cheio de botafoguense, compartilha aí para os amigos de vocês, para que o canal ele cresça ainda mais, né? E mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. É isso, pessoal. Fico por aqui. Muito obrigado à audiência de todos vocês.